Shalom, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o meu primeiro vídeo sobre um projeto que Deus tem colocado para que nós possamos estar executando com você. Esse projeto consiste no estudo e na leitura da Palavra de Deus. Portanto, a partir de hoje, 1º de junho de 2018, com este primeiro vídeo, nós vamos estar iniciando um grande projeto do coração de Deus para te abençoar. É a leitura e o estudo da palavra por um ano. Portanto, no dia 31 de maio de 2019, nós vamos estar concluindo este estudo. O estudo consiste em diariamente estarmos lendo e estudando a palavra. Nós vamos aqui durante todos os dias publicar um novo vídeo com esta leitura, com este estudo, com uma explicação, com um comentário, de maneira que você possa entender, compreender, discernir, aplicar e apreender a palavra de Deus. Nós vamos estar usando a Bíblia na versão Almeida, revista e corrigida, para que você possa acompanhar aí da sua casa, onde você estiver, no seu trabalho, em qualquer lugar, através do milagre da internet. Portanto, você não pode perder. Começa hoje. Nós vamos estar sempre fazendo a leitura de um texto do Novo Testamento, um texto do Antigo Testamento, um salmo, para que nós possamos fazer uma viagem na Bíblia e adquirirmos o hábito do estudo diário. Serão 20 minutos, 25 minutos, e eu espero que você seja abençoado com esse projeto. É o projeto Fé, ouvindo a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, para que você possa ter a tua fé aumentada, é necessário que você esteja pautado na palavra. Então, se inscreva aí, aqui embaixo, no nosso canal, marque o sininho aí para você poder receber cada vídeo, porque eu não sei o horário que eu vou estar publicando, mas na hora que publicar você vai receber o aviso, a comunicação para poder assistir. Também faça o seu comentário, nos escreva, dê sua opinião, porque estamos abertos e prontos para que esse projeto abençoe a sua vida e a vida da sua família, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Olá você, glória a Deus. Então vamos dar início ao nosso estudo acerca daquilo que Deus colocou em nosso coração, da sua palavra. Vamos começar conforme a distribuição que fizemos sobre o projeto de leitura bíblica de um ano. Romanos, capítulo 7, que está escrito: a lei e o pecado. Não sabeis, irmãos, porque falo com os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto vive? Isso significa dizer, queridos, que a lei exerce domínio enquanto ele trata de viver segundo a lei. Desgraçadamente, ao não entender a cruz com respeito à santificação, virtualmente a totalidade da igreja
trata atualmente de viver para Deus por meio da lei. Se ele não entender a cruz como isto se refere à santificação, que é o único meio da vitória, estará assim automaticamente sujeito à lei, que vai terminar por levá-lo ao fracasso. O versículo 2 diz assim: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Aqui Paulo usa a analogia da obrigação do laço matrimonial. Mas, olha só, morto o marido, estará livre da lei do marido. Ela vai estar livre de casar-se outra vez. Verso 3. Assim, vivendo o marido, será chamada de adúltera, se for de outro varão. Olha esse comentário. A mulher agora tem 2 maridos, caso ela case com outro, ao menos nos olhos de Deus. Depois desta analogia, o Espírito Santo, por meio de Paulo, nos revela uma grande verdade. Qual seja, muitos cristãos vivem uma vida de adultério espiritual. Estão casados com Cristo, mas com efeito servem a outro marido. Isto é, a lei, numa analogia verdadeira. Mas olha o que dá continuidade ao texto. Mas morto o marido, significa que a lei está morta em virtude de Cristo, que cumpriu a lei desde todo ponto de vista. Livre vai estar da lei. Ou seja, se o marido morrer, a mulher está livre para casar-se com outro, servir a outro. A lei de Moisés, satisfeita em Cristo, está morta agora para o crente. E o crente está livre para servir a Cristo, sem que a lei tenha parte integrante em sua vida ou no seu modo de viver. De tal maneira, diz a palavra, que não será adúltera se for assim de outro marido. Ou seja, o crente agora como que casado com Cristo e já não conforme mais a obrigação da lei. Assim também diz o versículo 4, vós, meus irmãos, estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Ou seja, daquele que ressuscitou dos mortos, para que produzamos frutos para Deus. O verso 5 diz: porque enquanto estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, produzindo fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito. Olha só, o Espírito Santo e não o espírito do homem. O crente tem um modo de viver completamente novo, que é a fé em Cristo e o que ele fez na cruz por nossa parte. Isso garante uma vitória perpétua. Seguindo o versículo, e não na velhice da letra. O que isso quer dizer? Que a lei de Moisés, a maioria dos crentes modernos, sustentariam que eles não vivem conforme a lei de Moisés. Mas como havemos dito, a verdade é que se eles não entenderam a cruz assim como se refere à santificação, então de algum modo ainda vivem conforme aquela antiga lei.
Verso 7. Aí vem a luta contra o pecado. Que diremos, pois? É a lei pecado? Deus não estabeleceu? Porém, eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque tampouco conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. E o que é a concupiscência? A concupiscência é um desejo desordenado. Significa que se o crente tenta viver para Deus por meios separados da cruz, ele será dominado por esses desejos desordenados. E não importa quão dedicado ele seja, ele não será capaz de parar o processo naquela maneira. Com isso, irá de mal a pior. Porquanto sem a lei, o pecado estava morto. Claro. Sem lei, não há pecado. Verso 9. Assim que eu, em algum tempo, vivia sem a lei, mas vindo o mandamento, o pecado reviveu. E eu, então, morri. E o mandamento que achei que era para a vida, para mim resultou para a morte. Porque o pecado, verso 11, tomando ocasião, enganou-me pelo mandamento e por ele me matou. De maneira que a lei, na verdade, é santa. E o mandamento santo, justo e bom. Logo, o que é bom tornou-se-me em morte? Deus não estabeleceu, mas sim o pecado, para mostrar-se como o pecado, pelo bem, me operou a morte, para que o pecado, pelo mandamento, fosse feito excessivamente maligno. Observe aqui uma coisa. Não é a lei que tem a culpa, mas sim é o pecado no homem que está oposto à lei. Ou seja, a natureza pecaminosa. A intenção divina da lei é por dizer que o pecado poderia mostrar sua verdadeira característica. Até porque a lei era boa e é boa. Mas se a gente tenta guardar seus preceitos morais por meio, além da fé, constante na cruz, o resultado final será a obra da morte, em vez da vida. Tudo isso se pode fazer, mas só por fé em Cristo e a cruz. Verso 14. Porque sabemos que a lei, ela é espiritual, mas você, é carnal, vendido, sujeito ao pecado. Porque o que faço, não o aprovo. Paulo escrevendo. Olha só. E o que quero, isso não faço. Mas faço o que aborreço. Olha que interessante. O que a lei nos leva. Olha o que Paulo diz, né? Que aquilo que deve ser feito, ele não consegue fazer por si só. Porque a obediência que ele quer dar a Cristo, melhor dizendo, fracassa. Por quê? Como ele já disse, o crente está casado com Cristo, mas é infiel a Cristo porque coabita espiritualmente com a lei.
que frustra a graça. Isto significa que o Espírito Santo não ajudará esta pessoa que vive embaixo da lei. E o seu fim é o fracasso. E ele diz ainda, seguindo o versículo 15: antes faço o que aborreço. Ora, o pecado em sua vida que ele não quer fazer, e de fato o aborrece, mas se acha incapaz de deixá-los, infelizmente, devido ao feito que não entende a cruz. Quanto ao que se refere à santificação, esta é a grave situação da maioria dos cristãos modernos. Verso 16. E se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. De maneira que já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Verso 18. E eu sei que em mim, ou seja, em minha carne, não habita bem algum, porque o querer está em mim, mas não consigo efetuar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Verso 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que o mal está em mim quando quero fazer o bem. Porque, segundo o homem interior, deleito-me na lei de Deus. Mas vejo outra lei em meus membros, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Verso 24. E ele faz a pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O que Paulo está trazendo para nós nesse capítulo 7? É que, com a vinda de Jesus, a sua morte na cruz por nós, nasce um novo tempo para nós, uma nova história. Essa história agora significa que eu preciso viver na graça, no poder de Deus. A orientação agora é aquilo que Jesus nos ensinou, o legado que Jesus deixou para cada um de nós. Porque somente assim nós vamos poder vencer aquilo que a lei determinou como sendo pecado. Não há como você ou eu viver a lei e Cristo ao mesmo tempo. Isto quando se refere à questão do pecado. Isso que você precisa perceber.